O que significa amar a Deus de volta? Você já parou para pensar sobre isso? Já refletiu que se Ele nos ama, Ele espera que também a gente o ame de volta? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Antes de tudo, roda a vinheta. Bom, gente, semana passada o tema foi o amor é uma via de mão dupla e ali eu queria ter falado muito mais coisas que cabia dentro do tema de experiências que nós vivemos, mas foi ficando muito longo, então eu deixei, né, essa outra parte para falar hoje e aí eu coloquei aí, né, a capa tá Como responder ao amor de Deus e o título, né, o que significa amar Deus de volta? Bom, a gente sabe que a palavra de Deus, lá no Novo Testamento, quando Jesus esteve aqui, perguntaram a ele, né, qual era, né, ali o mais importante dos mandamentos, né? E aí ele resumiu os 10 mandamentos em apenas dois. E o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, né, também importante, amar o próximo como a si mesmo. E aí, quando Jesus falou dessa forma, é porque todos os outros 8 mandamentos ali cabem dentro desses dois, porque se a gente ama Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, com certeza a gente vai ali cumprir com os outros mandamentos, a gente vai obedecer tudo ali que está falando nos outros mandamentos. E aí, eu contei na semana passada algumas experiências, né, falando desse amor de Deus, desse cuidado dele conosco. Falei um pouquinho da oração em concordância, né? E se você não viu, aqui embaixo na descrição do vídeo tá aí o link da playlist, né, dessa experiência nossa do primeiro ano de intimidade com Deus. Então veja lá para você ficar por dentro do assunto, tem uma sequência aí para você entender, se você ainda não viu. E hoje eu quero contar ali, dando um segmento ali, aquela questão de todo aquele cuidado que ele veio tendo conosco, de tudo aquilo que a gente estava experimentando ali, do amor de Deus, por causa da intimidade com ele, porque na palavra fala que quem tem os meus mandamentos, Jesus falando, e os guarda, esse me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e manifestarei a ele. Deus, ele sempre vem se manifestando àqueles que o amam. É como a gente não vai se entregar para quem não ama a gente. A gente não vai sair falando da nossa intimidade, de tudo aquilo que a gente pensa, né, para quem não ama a gente. Nós, seres humanos, fazemos isso. Imagine Deus, na sua grandeza infinita. Ele se revela, se aproxima cada vez mais daqueles que o amam, que o buscam com intensidade. E isso que a gente está vivendo é justamente isso que eu venho convidando sempre vocês aqui a viver essa intimidade, a buscar diariamente a Deus com compromisso, né? Para que você o conheça cada vez mais. Porque somente através dessa intimidade que a gente experimenta o extraordinário. Senão a gente fica só naquele raso ali, né? Dando cabeçada. Então, diante de tudo aquilo que a gente vinha recebendo, de todo cuidado, a Magda, ela começou a se preocupar. Ela falou assim: nossa, e se eu fizer alguma coisa que vai deixar ele triste? Olha só o que é amar, né? E a Magda, gente, ela foi o pontapé inicial de tudo isso que tem acontecido. Por quê? Primeiro, Deus colocou no meu coração de enviar para ela uma mensagem que despertou nela viver esse novo com Deus, né? Ela entendeu esse chamado de Deus para vir viver essa experiência. Depois ela veio e entregou a mensagem de Deus que ele estava me chamando também para viver essa experiência. Então, sempre quando eu estou falando dela primeiro, porque ela começou primeiro, então tudo vai vindo ali, e o fato dela ter um temperamento totalmente assim intenso, de buscar, de perguntar, de querer saber, isso ajuda muito, porque ela faz cada pergunta para Deus que eu nunca
nunca passava na minha cabeça assim de perguntar. Hoje eu estou aprendendo algumas coisas com ela, né, nesse sentido, mas é claro que cada um tem um temperamento. O meu não é esse temperamento de né, interrogar muito, e ela vem me auxiliando nisso. Em contrapartida, eu tenho outras características do meu temperamento que ela não tem e que também vai auxiliando ela. Deus é perfeito. Ele nos fez com vários tipos de temperamento, são 4 tipos na verdade, mas em cada um a combinação faz com que aquela pessoa seja diferente. Em uma desponta um mais, na outra pessoa outro, e isso é que torna a vida bela. Deus não nos fez independentes dos outros. Deus nos fez para sermos interdependentes. Interdependente é eu preciso de você, você precisa de mim. Nem Deus quis agir sozinho, ele age em conjunto. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Cada um desempenha um papel fundamental nesse lindo projeto da salvação. Jesus, quando voltou para o Pai, ele deixou o Espírito Santo. E é com ele que a gente tem que contar todos os dias. E as pessoas estão se esquecendo de chamar pelo Espírito Santo, que é só através dele que a gente consegue dar conta. Ele que nos avisa de tudo, nos alerta, clama a Deus por nós com gemidos inexprimíveis sobre aquilo que a gente precisa e a gente nem se dá conta. Gente, olha que coisa linda. Então, voltando à questão da Magda, ela começou a pensar, falou assim, poxa, que amor tão grande dele por mim, que cuidado. E aí ela começou a se preocupar. Nossa, eu tenho que retribuir isso, eu não quero entristecê-lo, eu quero amá-lo também com a mesma intensidade. E ela começou a pedir para ele, porque nos vídeos para trás, quem está acompanhando vai saber que ela passou a ouvi-lo em algum momento com a voz audível ali para ela. Depois, ao longo do tempo, isso foi mudando, que ele foi ensinando ela a entendê-lo de outra forma, mas ela tinha a hora que ela entendia uma coisa, quando chegava um pouquinho mais ali na frente, ela percebia que não era bem daquele jeito. Então ela começou a se preocupar com isso. Ela falou assim: meu Deus não é Deus de confusão. Meu Deus não é Deus de dúvida. Não me deixa ficar com dúvida. Não me deixa falar aquilo que eu ainda não assimilei bem, que eu ainda não estou entendendo plenamente. Então, tudo que eu for falar para a Jocélia ou no canal, porque ela começou a falar no canal sobre Deus, a chamar também as pessoas para viverem essa meia hora por dia de intensidade, de entrega a Deus, de fazer perguntas, de conhecer a Deus melhor. E com isso, ela teve essa preocupação. Ela falou assim, pediu para ele, não me deixa fazer nada que vai te deixar triste. Nossa, tinha vez, eu lembro que logo nesse início, antes dela pedir isso, eu não lembro o que, mas eu lembro dela ter feito algo e na cabeça dela, ela entendeu que não era para fazer aquele jeito. Aí ela, nossa, ela ficava triste, sabe? Com o coração tão doído. Poxa, eu deixei ele triste, aquilo, nossa, machucava tanto ela. E é esse sentimento que a gente tem que ter quando a gente entristece alguém que a gente ama, principalmente o nosso Pai Celestial. Ele que fez tudo por nós, deu o seu melhor, sem a gente nem merecer. Então, depois, quando veio esse discernimento para ela, ela começou a pedir. Não me deixe falar nada com a Jocélia que eu não tiver entendido direito, que não for bem assim. Não me deixe falar nada no canal. O Senhor é Deus. Ela fala com a boca cheia. Eu gosto de falar que ela fala com a boca cheia. Você é Deus. Você pode tudo. Nada é impossível para o Senhor. Então, me impeça. Quando eu for falar alguma coisa, porque a gente faz o nosso momento ali de estudo, de culto, pelo telefone. Ela tá lá no Nordeste, eu tô aqui no Sudeste. Então, nossos cultos matinais ali que a gente faz junto é por ligação. E aí ela falava, faça a ligação cair se eu for falar alguma coisa que tiver errado, faça falhar, faça qualquer coisa. O Senhor é Deus, sabe fazer, sabe impedir, não me deixa, por favor, não quero deixar o Senhor triste.
Gente, quantas vezes? Porque assim, a gente tem o nosso momento, né, de culto ali, de estudo bíblico, e durante o dia, quando a gente vai recebendo algum download, quando acontece qualquer coisa, a gente vai lá, passa mensagem de um áudio uma para outra, e assim tem sido desde o início. Gente, quantas vezes parece, né, que é coisa de filme, mas quantas vezes eu recebo, e até hoje acontece isso bem, agora é bem menos, porque nessa intimidade vai se afinando cada vez mais. Mas lá no início era bem mais. Se ela estivesse falando comigo no telefone, lá no momento do nosso estudo, simplesmente falhava uma parte, eu não entendia nada do que ela falou. Eu falava bem assim, a ligação falhou. Ela falou assim, é porque não era para eu te falar então. E seguia em frente. Às vezes o áudio vinha falando, de repente dava uma pausa no áudio, ficava mudo e depois continuava. Aí depois eu falava com ela, falou assim, aí ela ia ver, ela ia ouvir, ela via que tinha aquela falha. Gente, era incrível como que Deus trabalha na nossa vida quando a gente se coloca nas mãos dele, quando a gente entende que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aí a gente começa a entender que a gente só vai errar, só vai pecar, se a gente andar na nossa própria direção. Porque a palavra nos ensina da gente, né, se cercar de todos os cuidados. Apenas contando com eles. E contando com o Espírito Santo, principalmente para nos guiar aqui. Porque essa é a função do Espírito Santo. Nos guiar nessa terra até chegar aquele grande dia onde estaremos todos reunidos com o Pai. Então, isso é amar. E eu, né, eu ia vendo as experiências dela. Tinha momento que eu já entendia logo e eu logo em seguida já pedi o mesmo. Às vezes eu demorava um pouquinho ainda para assimilar. Eu ia observando, lenta, né, às vezes, para entender. Eu ainda demorava um pouquinho para pedir a mesma coisa, mas logo que eu entendia, eu vinha atrás pedindo o mesmo. Pedindo o mesmo. E a Magda é tão intensa que ela fala bem assim: não me deixa fazer nada que for te entristecer, que for me fazer pecar. O senhor pode tirar até minha vida, mas me peça. Nem que para isso só tenha que me levar antes da hora daqui. Me tirar daqui. Não me deixe fazer nada que vá te entristecer. Isso é amar. Isso é amar a Deus de volta. É esse cuidado que se tem quando a gente ama. E é esse amor que a gente deve dedicar a Deus. Eu fiz algumas anotações aqui para não ficar só nas minhas palavras, né, do que significa amar a Deus. Primeiro eu quero ler aqui, ó, um versículo, né, onde Jesus falou lá em Marcos 12:30, falou assim, ó, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Amar de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento, com todo o nosso ser, com o nosso entendimento, com as nossas emoções, com as nossas ações. É isso que Jesus está falando aqui. E foi isso que a Magda fez e eu fiz logo depois. Colocar tudo nas mãos de Deus. Eu não sou capaz de direcionar minha vida sozinha. Direciona a minha vida. E quando eu for fazer qualquer coisa que te entristeça, impeça. Me mostra, Espírito Santo, me guia. Me faça ter os discernimentos que eu preciso. É sobre isso que a gente está falando. Então, gente, amar a Deus não é apenas dizer com palavras, Senhor, eu te amo, Jesus, eu te amo. Não. É muito mais do que palavras. São atitudes. É a gente colocar a nossa vida na mão dele, confiando nele em todas as circunstâncias da nossa vida. Compartilhar o seu dia a dia com Deus, tudo aquilo que a gente vai fazer, né? Eu compartilhei aí alguns vídeos aí para trás, foi em julho, quando eu viajei com a minha filha para ir lá para a casa da minha mãe, passar uma semana lá. É algo corriqueiro, mas eu
só consigo saber do presente, eu não vejo o futuro. Deus sabe de todas as coisas. Então, quando eu fui comprar a passagem, eu pedi orientação a ele. Paizinho, eu quero muito ir lá, estar com os meus pais, estar com a minha família. Mas eu só quero ir se for da tua vontade. Então, se der tudo certo na hora que eu for comprar a passagem, que eu comprei pela internet, eu vou entender que é um sim do Senhor. Se não for para eu ir, impeça, que dê errado, que eu não consiga comprar, né? Que o sistema trave alguma coisa. Então, gente, é sobre isso, né? É trazer Deus para participar do seu dia a dia, dos seus projetos, dos seus planos, mesmo que sejam coisas simples. Esses dias mesmo, minha filha mais velha, ela veio me pedir oração para algo que ela estava pretendendo fazer e eu fiquei tão emocionada porque quando a gente vê os filhos da gente, quando cresce, está seguindo aquilo que de alguma forma a gente ensinou, é a coisa mais gratificante que existe. Então ela veio me pedir oração, justamente para receber uma resposta de Deus. Eu não vou contar o ocorrido porque eu não pedi ela permissão, mas ela queria fazer algo, ela tinha ido lá, olhado, visto como e tal, tudo certinho, mas antes de qualquer coisa, ela veio, falou: mamãe, eu tô pretendendo fazer isso, isso e isso, quero muito fazer, mas eu só quero fazer se for da vontade de Deus para minha vida. Eu não quero fazer se não for da vontade dele, porque só ele sabe se vai ser bênção ou não. Então me ajuda a pedir para ele me responder se é da vontade dele ou não. Olha que coisa mais linda. É sobre isso, gente. É sobre confiar todas as coisas na mão do Senhor. Aí eu mais que depressa fui lá para minha amiga oração, né? Minha parceira Magda, e fui falar com ela. Falei assim: olha, vamos orar, ajudar a Samira em oração, que ela tá pedindo uma resposta para Deus. Aí a Magda falou assim: beleza, vamos, mas antes fala com ela, para que no silêncio ela converse com Deus, no silêncio, com a mente, né? E peça para ela conversar com a vontade dele no coração dela, com a vontade dele no coração dela. E durante o fim de semana ela recebeu a resposta de Deus. Ela ouviu a voz do Espírito Santo falando com ela. E eu, na segunda-feira, já estava, assim, até um pouco ansiosa, aguardando o testemunho, que eu tinha certeza que o testemunho ia vir. E ela veio e falou: mamãe, o Espírito Santo falou no meu coração. Na hora eu fiquei até um pouco assim, que eu falei assim: Senhor, me perdoa, porque às vezes eu fico preocupada de estar falando com os meus próprios pensamentos. Confirma, por favor. E ele confirmou. Deus estava conversando com ela, no coração dela, com a vontade do coração dela. A vontade de Deus se manifestou no coração dela. E ele confirmou que ela podia fazer aquilo que ela estava querendo fazer. Vai, minha filha, em paz. Então, gente, é maravilhoso. Não tem como não se emocionar. E isso a gente pode contar com Deus em tudo. E até mesmo nas circunstâncias mais difíceis. É também pedir a Ele socorro durante o dia. Porque não pensa você que a gente tá nessa caminhada, todos os dias a gente é bombardeada. Todos os dias a gente é bombardeada nos pensamentos. Às vezes, né, uma pessoa que vem falar qualquer coisa. E aí, naquele momento, o Espírito Santo vem trazendo discernimento pra gente. Então, a Magda costuma falar pensamentos nefastos. E às vezes você olha essa palavra nefastos, é uma palavra forte, né? Pensa em muitas atrocidades. Mas não, um pensamento nefasto é justamente aquele que quer fazer você ser independente de Deus, quer fazer você esquecer que sem Deus você não dá conta, quer fazer você seguir nas suas próprias vontades sem você consultar o Espírito Santo. Você está entendendo? Um pensamento nefasto é um pensamento desse jeito, que quer fazer você achar que na força do seu próprio braço você vai conseguir. E aí, a Magda, eu lembro da Magda falar bem assim: nossa, durante o dia todo vem os pensamentos nefastos, e aí eu começo a clamar, né? Ela começa a pedir ajuda. E é isso que a gente tem que fazer. E quem é que a gente vai chamar para nos ajudar? O Espírito Santo. Quem Jesus deixou aqui para nos ajudar quando ele voltou para o Pai. O nosso Consolador.
aquele que nos guia, que nos inspira, que nos corrige, que nos confronta, que nos pega pela mão e nos faz seguir em frente nos momentos difíceis. Então, cada vez que vem um pensamento nefasto, que são essas coisas que eu citei, mas não só isso, toda vez que vem um pensamento para você que vai contra a palavra de Deus, esse pensamento não está vindo de Deus. Não tá. Porque o espírito do mal, ele fica ao derredor o tempo todo, tentando aquele que ele possa tragar. Então, não pensa você que durante todo dia ele vai tentar jogar setas na sua mente, te fazendo pensar em coisas que vão te paralisar, vão te atrasar, vão te desviar do caminho. E nesse momento, você tem que clamar pelo Espírito Santo. Você tem que repreender, falar, já sei que é você. Pode sair, bater em retirada, porque a minha mente pertence ao Senhor. Mas para a gente ter essa consciência e esse entendimento, somente através da intimidade com Deus. Que a gente anda ligadinho ali com o Espírito Santo nos guiando a todo instante. Senão, a voz do Espírito Santo fica muito vaga, porque a gente não está conectado. Não pensa você que o Espírito Santo fica dormindo. Aliás, foi uma das perguntas que a Magda ouviu claramente Deus fazer para ela. Em um dia ela estava fazendo os questionamentos dela e ela estava defendendo o ser humano de algumas coisas ali perante a Deus, tentando entender. E foi quando ela ouviu claramente ele perguntar: Magda, você acha que o Espírito Santo está dormindo? Não, não está. O Espírito Santo avisa a todos. Lembra quando a pessoa fala assim, a voz da consciência? É o Espírito Santo. A voz da consciência é o Espírito Santo. Só que quando a gente está desconectados, a gente até escuta ela bem, porque é sutil, o Espírito Santo é manso. Só que aí, por estarmos desconectados, a gente deixa passar batido, não dá ouvidos. Então, hoje eu quero, como sempre, eu tenho feito aqui, te convidar, né? Para experimentar deste amor, dessa alegria do Pai, dessa vida nova em Cristo. É isso que significa ter uma vida nova a partir do encontro com Cristo, porque através da intimidade é que o Espírito Santo começa a agir, nos purificando, tirando tudo aquilo que não faz parte, tudo aquilo que tem que sair. Essa entrega precisa acontecer. Não basta ser de boca, como eu falei. Primeiro com a boca você confessa, mas é com as atitudes, é com a entrega que tudo vai acontecer. Então, que tal começar agora mesmo a viver essa experiência com Deus? Que tal começar agora mesmo a expressar esse amor de volta para Deus, nessa entrega, nesse compromisso diário de 30 minutos? Não precisa de tanto. Você vai ver que depois você vai ficar tão envolvida que você vai se dedicar mais. Mas comece com 30 minutos. Tem que ser um horário fixo, onde você coloca um compromisso. Porque Deus é tudo para nós. É o mais importante, é buscar Ele em primeiro lugar. Então, por que você vai fazer quando sobrar tempo? Não, tem que ter um compromisso diário. É um horário certo que você vai marcar e vai avisar todo mundo. Olha, esse momento é compromisso que eu tenho com Deus. Não posso atender ninguém agora. E vem me contar depois a transformação que a sua vida vai passar, no sentido de evolução espiritual mesmo. E a gente está aqui nesse mundo e aqui a gente passa aflição, como Jesus falou. Continuo passando, mas agora com a mentalidade totalmente diferente, onde eu consigo entender muitas coisas, onde eu consigo olhar para o problema e aquele problema não determinar o meu dia, onde se aconteceu algo que me entristeceu, aquela tristeza não vai me dominar o dia todo. Logo aquilo vai sair do meu coração e eu vou elevar meu pensamento a Deus e falar, maior é em quem eu tenho crido. Deus está no controle da minha vida. O que tiver que acontecer, vai acontecer. E sigo o dia tranquilo. Então, gente, na palavra de Deus, diz lá em 1 João 4,19, semana passada eu citei esse versículo, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou. Lá em Romanos 5,8 diz, mas Deus demonstra o seu amor para conosco, que ainda sendo
Nós, pecadores, Cristo morreu por nós. Então, Ele nos resgatou por nos amar. E aí, Mateus, lá, 22, 37 ao 39, né, onde eu citei também, que Jesus respondeu lá, né, quando perguntaram, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei. Foi o que eu falei. Se cumprirmos com esses dois, estamos cumprindo todo o resto. Porque quem ama não vai fazer nada de errado. Não vai matar, não vai roubar, não vai cobiçar, não vai trair, não vai mentir. Quem ama vai ser sincero, vai ser tudo aquilo que expressa amor, né? Lá em Jeremias 29:13, Deus falou: e me procurareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não tem como Deus se revelar a você se você não buscá-lo de todo o coração. Não tem. Somente buscando de todo o coração. E às vezes você está tão decepcionado com as coisas e se revoltou com Deus que você não consegue nem assimilar isso tudo que eu estou falando. Mas começa mesmo sem sentir. Fala assim, tudo bem, eu vou escutar o que essa menina está falando. Eu vou marcar aqui um compromisso contigo. Começa a fazer pergunta para ele, e começa a falar tudo que você está sentindo, a colocar para fora e pedir a ele que te mostre esse amor, que logo, logo você vai começar a sentir, né? Lá em 1 Coríntios 2:10 fala, porque o Espírito tudo sonda, até mesmo as profundezas de Deus. Quem dentre os homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Olha que lindo. O Espírito Santo conhece as coisas de Deus. É por isso que ele está aqui nos ajudando. É ele que revela o coração do Pai para nós. Então, gente, o Espírito Santo é o nosso guia nessa busca por Deus, nessa busca de verdades que só nos são reveladas quando estamos nessa intimidade com Deus. Então, se você ainda não está vivendo essa experiência de ter intimidade com Deus, não demore a tomar essa decisão. Não demore. E eu espero que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração, que você tenha entendido a importância da reciprocidade no amor. Nós, como humanos, a gente ama e quer ser amado em troca, né? Como é lindo, né? Quando a gente é amado na mesma intensidade. Tudo flui de forma natural, de forma equilibrada. Então, com Deus não é diferente. Nós precisamos ser recíprocos no amor. A gente não deve procurá-lo só quando está precisando, para pedir socorro quando está desesperado, ou quando já tentou de tudo e não conseguiu. Tudo bem se você chegou nessa situação e está vindo desse jeito, mas que a partir de agora você tenha consciência de que não pode ser só dessa forma, ficou tudo bem, você se afasta. Não, é viver com intensidade, porque essa intensidade vai te trazer equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Tá bom? Então não deixa de deixar seu joinha aí no vídeo, de compartilhar, se sentir no coração de deixar uma mensagem aqui, vou responder com todo carinho, além também de ajudar o canal a crescer. Hoje eu estou muito feliz, estou gravando um dia antes, né? Esse vídeo vai ao ar na sexta, estou gravando na quinta. Hoje eu recebi lá, né, no aplicativo a notificação de 300 inscritos aqui no canal, e eu estou muito grata a Deus, porque isso aqui é para honra e glória do nome dele. Então, seja também um evangelizador, encaminhando essa mensagem para outras pessoas, para que o canal cresça e que o nome do Senhor venha a ser divulgado cada vez mais, que chega cada vez mais longe e atinja corações que estão sedentos pelo amor de Deus. Vejo vocês então na próxima sexta-feira. Tenham um fim de semana abençoado em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até lá.